Lucas, capítulo 22. Estava, pois, perto a festa dos ázimos, chamada a Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi, e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, e buscava oportunidade para lhe o entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Ali fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou.
para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E, vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador, com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim? Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, levaram-no e puseram-no em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe.
E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado no fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, negar-me-ás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E vendando-lhes os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, e os principais dos sacerdotes e os escribas, e conduziram-no ao seu concílio, e lhe perguntaram: És tu o Cristo? Dize-no-lo. Ele replicou: Se vos disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem assentar-se-á à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho precisamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Lucas, capítulo 22. Aqui começa a parte histórica do fim da vida do Senhor. Os principais sacerdotes, temendo o povo, procuram a melhor maneira de se desfazerem dele. Judas, sob a influência de Satanás, oferece-se como instrumento para, longe da multidão, se apoderarem de Jesus. Chega o dia de Páscoa e o Senhor anuncia sua obra de amor nas circunstâncias em que se encontrava. Dessas circunstâncias destacarei aquelas que dizem respeito ao caráter deste evangelho, ou seja, as mudanças que têm lugar direta e imediatamente em relação com a morte de Jesus. Assim, em primeiro lugar, Jesus diz aos seus: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus, isto é, pela sua morte. Depois, tomando o cálice, disse-lhes: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Porém, o Senhor não diz aqui, como em Mateus: Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Ele diz somente: Não mais beberei, até que venha
o reino. Se os tempos dos gentios são tidos em vista aqui como uma coisa presente, é a cristandade, o reino, tal como ele é agora, e não o milênio. E que comovente expressão de afeto para os seus discípulos não temos nós aqui. O coração deles tinha necessidade deste último testemunho de amor antes de os deixar. A nova aliança é fundada no sangue que, em figura, aqui é bebido. Acabara-se a antiga aliança, e havia necessidade de sangue para estabelecer a nova. Essa não estava ainda estabelecida, o que será feito com Israel, mas, do lado de Deus, tudo já estava concluído. O sangue não era derramado para dar força a uma aliança de julgamento, como a primeira, mas era vertido em favor dos que viam Jesus, esperando o tempo em que se trataria de fato da aliança com Israel. Os discípulos, crendo na palavra de Jesus, que um deles o trairia, mas não sabendo quem seria, perguntavam uns aos outros quem faria tal ação. Versos 23 e seguintes. Temos aqui uma impressionante expressão de fé em tudo aquilo que o Senhor dizia, porque nenhum, exceto Judas, tinha má consciência, testemunhando ao mesmo tempo da sua inocência. Todavia, e ao mesmo tempo, eles pensam no reino, mas de uma maneira carnal, disputando entre si para ocuparem nele o primeiro lugar, e isso em presença da cruz, à mesa onde o Senhor lhes dava as últimas provas do seu infinito amor. Havia integridade nos seus corações, mas que coração seria necessário para conter uma tal integridade? Quanto a Jesus, ele tinha tomado o último lugar como sendo, quando se ama, o mais excelente para a obra. Esse lugar pertencia-lhe e somente a ele. Os discípulos deviam segui-lo tão próximo quanto possível. E a sua graça reconhece que eles o tinham feito, como se Jesus para tanto fosse seu devedor, para os cuidados deste mundo em tempo de angústia. O Senhor ter-lhes isso em consideração, e assim, no dia do reino, eles se assentarão em 12 tronos, como chefes desse Israel, em cujo meio eles o seguiram. Mas Jesus devia passar pelo vale da sombra da morte, e como seus discípulos que o tinham seguido até aqui, não podiam, enquanto homens vivendo na terra, ir mais longe. Que bela ocasião para Satanás o cirandar como trigo. Verso 31. Tudo o que pertencia a um Messias vivo estava derrubado de alto a baixo, e a morte lá estava para completar a destruição. Quem iria agora passar por ela? Satanás queria aproveitar-se dessa circunstância e reclamou os discípulos para os joeirar. Como eles não podiam escapar, visto o próprio Senhor por ela dever passar, e a esperança dos discípulos estar nele, Jesus não os poupa a esse crivo. É necessário que a carne seja submetida à prova da morte, mas Jesus intercede para que a fé de um dos seus, que ele especialmente nomeia, não desfaleça. Simão, impetuoso segundo a carne, estava mais que todos os outros expostos ao perigo de uma falsa confiança, proveniente dessa mesma carne. Ele sabia conduzir-se, mas num caso assim, a carne não podia sustê-lo. Porém, sendo objeto da graça da parte do Senhor, a sua queda seria o meio de o fortalecer. Sabendo doravante o que era a carne, por um lado, e a perfeição da graça, por outro, ele seria capaz de fortalecer os seus irmãos.
Pedro pretende sair vitoriosamente de tudo, mesmo nas coisas em que anteriormente tinha falhado. Por isso o Senhor o adverte, em breves palavras, da sua próxima queda. Jesus aproveita a oportunidade para prevenir os discípulos de que tudo ia mudar na sua posição e nos princípios em que as relações deles com Jesus estavam fundadas. Em lugar de um Messias que cuidava deles na terra, havia agora um Salvador rejeitado e elevado ao céu, e eles aparentemente deixados e expostos às fúrias deste mundo. Durante a sua presença neste mundo, verdadeiro Messias, Emanuel, ele os tinha guardado de todos os perigos, apesar de enviá-los para o meio dos judeus. Nada lhes faltara. Mas doravante, não vindo ainda o reino em poder, estariam como ele, expostos aos desprezos e à violência, e humanamente falando, teriam de cuidar de si próprios. Pedro, sempre pronto a agir irrefletidamente, tomando à letra as palavras de Cristo, exterioriza o seu pensamento apresentando duas espadas. O Senhor detém-no com uma simples palavra, que lhe mostra a inutilidade de pretender ir mais longe. Os discípulos não estavam em condições de o poderem fazer. Quanto a Jesus, ele continua com perfeita tranquilidade os seus hábitos do dia a dia. Oprimido em espírito pelo que ia acontecer, exorta os discípulos a orarem para não entrarem em tentação, quer dizer, para que, se andando com Deus, estavam postos à prova, esses momentos fossem para eles mais uma ocasião de obedecerem a Deus e não um motivo para se afastarem dele. Porque há, com efeito, certos momentos, permitidos por Deus, onde tudo é posto à prova pelo poder do inimigo. A dependência do Senhor, como homem, é em seguida posta em cena da maneira mais emocionante que se pode imaginar. A cena inteira de Getsêmani e a cruz, em Lucas, representam o homem inteiramente dependente. Jesus ora. Submete-se à vontade de seu Pai, e um anjo vem fortalecê-lo. Era o seu serviço para com o Filho do Homem. Se compararmos este evangelho com os outros, aparecem-nos alguns detalhes do mais profundo interesse. Detalhes que demonstram de maneira mais impressionante o caráter deste evangelho. No Getsêmani, o combate do Senhor é-nos apresentado de uma maneira mais intensa por Lucas que pelos outros evangelistas. Mas sobre a cruz encontramos Jesus muito acima dos sofrimentos que ele deve atravessar. Ele não os exprime, domina-os. Mas não é o lado divino que ressai aqui, como em João. Neste último evangelho não nos aparece a agonia do Senhor no Getsêmani. Quando o Senhor se identifica, os seus inimigos recuam e caem por terra. Na cruz não ouvimos o seu grito, Deus meu, por que me abandonaste? Mas entrega o seu espírito nas mãos de Deus. Em Lucas não é assim. No Getsêmani vemos o homem de dores, um homem que realiza em toda a sua profundidade o abismo dos sofrimentos que se encontra perante ele e que tem sempre em conta seu Pai. Estando na agonia do combate, orava mais veementemente. Na cruz temos aquele que, como homem, se curvou diante da vontade de seu Pai. Vemos a calma daquele que, fossem quais fossem as dores e os sofrimentos, se encontra acima de tudo isso. Diz às mulheres que se lamentam que chorem antes por elas mesmas e por seus filhos, e não por ele, o lenho verde, porque o julgamento se aproxima. Ora até por aquele que o crucificam.
Fala de paz e de alegria divina ao pobre malfeitor convertido. Iria entrar no paraíso ainda antes da aparição do reino. E a mesma coisa nos é apresentada quanto à sua morte. Em João, Jesus entrega o seu Espírito. Aqui diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Na morte, confia o seu Espírito àquele que ele tão bem conhece. Ele, o homem que conhece a Deus como seu Pai e como tal. Nele crê. Em Mateus vemos o seu abandono por Deus e o que então ressente o coração de Cristo. O caráter deste evangelho, revelando Cristo como um homem perfeito e como o homem perfeito por excelência, é do mais profundo interesse. Jesus atravessa os seus sofrimentos com Deus. Depois, em perfeita paz, consegue dominá-los. A sua confiança em seu Pai é absoluta, mesmo até na morte, nesse caminho onde nenhum homem tinha andado até então, onde nenhum dos resgatados deverá jamais andar. Se o Jordão transbordava por cima de todas as suas margens no tempo da ceifa, a arca abria, nas profundezas do rio, um caminho pelo qual o povo de Deus podia penetrar a pé, enxuto até a sua herança. Depois, num combate que atingia as profundezas da sua alma, Jesus ora mais instantemente. Homem dependente é perfeito na sua dependência. A intensidade do combate aumenta a sua relação com seu Pai. Quanto aos discípulos, estão acabrunhados somente pela sombra dos acontecimentos que iriam ter lugar e que obrigavam Jesus a orar. Refugiam-se então no esquecimento que o sono dá. Mas o Senhor, com a paciência da graça, repete-lhes a sua advertência. Chega, enfim, o bando dos que vinham para o prender. E Pedro, embora já advertido pelo Senhor, cede à tentação e deixa-se dormir enquanto Jesus ora. Depois, quando o bando se aproxima, puxa da espada. Jesus, porém, deixa-se levar como um cordeiro para o matadouro. Mas ai! Logo em seguida Pedro renega o Senhor, enquanto Jesus confessa a verdade. No entanto, por muito submisso que o Salvador seja à vontade de seu Pai, não deixa de demonstrar bem claramente que o seu poder o não abandonou, e cura o mal que Pedro tinha feito ao servo do sumo sacerdote. Depois deixa-se conduzir, contentando-se com fazer notar ao bando que aquela era a hora deles e do poder das trevas. Que triste e terrível associação de coisas! Em toda esta cena se mostra a submissão completa do homem, enquanto que o poder da morte, como prova, é sentido no mais alto grau. Mas, à parte do que se passava na sua alma e perante seu Pai, encontramos aí ele a mais perfeita tranquilidade e a calma mais doce que se pode imaginar perante os homens, uma graça e uma palavra que se não desmentem. É extraordinariamente emocionante ver Cristo atravessar cada circunstância em que se encontrava, sempre segundo a sua perfeição divina. E essas circunstâncias servem para fazerem realçar mais ainda essa perfeição. Jesus sentia-as, mas não se deixava governar por nenhuma delas. Encontrava-as, mas continuava sendo sempre ele mesmo. Esta verdade é demonstrada aqui de forma maravilhosa. O Senhor ora, realizando plenamente o que o esperava, o cálice que ele deverá beber. Vai, volta e adverte os seus discípulos. Repreende-os docemente e desculpa Pedro, como se caminhassem ainda na Galileia, porque, diz ele, a carne é fraca.
Depois volta e a sua agonia torna-se mais profunda, ainda em presença de seu Pai. A graça convinha quando se dirigia a Pedro, mas a angústia era a sua parte na presença de Deus. Com Pedro, manifestava a graça, mas estava em angústia, pensando no cálice que o esperava. E quando Pedro renega, como o seu mestre lhe tinha predito, Jesus, no precioso momento, olha para ele, sem ser distraído por todo o aparelho do seu iníquo processo. Pedro verga-se então perante esse terno olhar, verso 62. Quando o interrogam, as suas respostas são breves, porque a sua hora tinha chegado. Submetido à vontade de seu pai, aceitava da sua mão o cálice que os juízes, instrumentos aliás nas mãos de Deus, lhe traziam. Não responde quando exigem que ele declara se ele é o Cristo. Já não era tempo de o fazer. Não o acreditariam e não lhe responderiam se ele lhes pusesse questões que fizessem ressaltar a verdade. Já o não libertariam. Mas, como temos visto tão frequentemente no estudo deste Evangelho, Jesus declara abertamente que lugar iria tomar, a partir dessa hora, o Filho do Homem. Ele estaria sentado à direita do poder de Deus. Vê-se também que é o lugar que ele toma logo a partir desse momento, e os que o rodeiam tiram daí a seguinte conclusão: portanto, tu és o Filho de Deus? Comparar Daniel 7. Jesus presta testemunho a esta verdade. Vós mesmos dizeis que eu sou. E tudo acabou. Jesus deixa indecisa a questão que lhe fora posta, se ele era o Messias. Para Israel, essa questão estava fora de lugar, visto que ele ia sofrer. Mas declara-se o Filho do Homem, que vai entrar na glória, e o Filho de Deus. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.